Voltando aqui, no tema de hoje na matemática, nós iremos aprender gráficos de barras e colunas, pictogramas e gráficos de linhas, baseados na aula passada, onde nós aprendemos na localização do plano cartesiano, que se faz necessário a identificação de números, letras, da posição vertical e horizontal para que a gente possa encontrar aquilo que é pedido. Não é isso? Então vamos lá. Aqui vocês vão ver um gráfico sobre a extensão da malha ferroviária em quilômetro. Então eu tenho aqui Estados Unidos da América, China, Rússia e Brasil. Observando esse gráfico aqui, nós podemos perceber que a extensão ferroviária dos Estados Unidos da América é a maior em relação às outras, pelo número que é observado. Se eu perguntar a você, desses números aqui, desses países aqui, qual é o menor em relação à extensão da malha ferroviária em quilômetro? Você vai observar o menor número e vai observar também pelo gráfico, que de acordo com a altura do gráfico, é a altura do valor em que ele representa. Esse é o gráfico maior, depois vem esse e esse é o menor. Então, sobre a extensão gráfica da malha ferroviária em quilômetro, os Estados Unidos da América é o maior, com 293.564. E qual é o menor? O menor é o Brasil, com 29.849. Então, basta você verificar os países e os índices que eles mostram para a gente, tá bom? Vamos lá, então. Na página 60 a 62, tem os exercícios, na página 60, que fala assim: você faz atividades físicas? No gráfico de colunas a seguir, está registrado o resultado de uma pesquisa realizada com os funcionários de uma empresa sobre a regularidade na prática de atividades físicas. Então, aí tem a quantidade de funcionários, que é de 0 a 32, acompanha no livro, 0 a 32, e nós temos aí o número de vezes por semana. Tá? Tem aí, homens é a parte verde e vermelha são as mulheres. Então, homens é o verde e vermelho as mulheres. Você vai identificar em cada item verde onde parar, você já sabe que são os homens. Em cada item vermelho que parar, já sabe que são as mulheres. Então, na letra A, diz assim: represente as informações desse gráfico na tabela a seguir. O que você vai fazer na sua casa? Você vai olhar esse gráfico, tem aí no seu livro, você vai observar esse gráfico e vai completar na letra A. Atividades físicas. Nenhuma. Você vai ver lá no gráfico, onde está escrito nenhuma, e vai ver quantos homens não fazem nenhuma atividade física e quantas mulheres não fazem nenhuma atividade física. Aí você vai observar que temos aqui a parte verde e a vermelha. Verde são os homens, vermelho são as mulheres. Então, ó, vai lá, só o primeiro comigo. Verde são os homens. Quantos homens não fazem nenhuma atividade física? Onde parou aí a linha? No 12. Você vai colocar 12. E quantas mulheres não fazem nenhuma atividade física? Olha lá. São 8. Você vai completar 8. E assim por diante. Aí você vai verificar no gráfico quantas pessoas fazem uma atividade física apenas por semana, por 2, por 3, por 4 e por 5. Você vai identificar no gráfico e vai completar aqui nesse retângulo, tá bom? É simples. E de acordo com o que você vai responder aqui no retângulo, vai completar os números, você vai responder a letra A, B e C, olhando para aquilo que você completou, tá bom? Bom, e na página 61, no número 2, fala assim: no gráfico de barras a seguir, estão indicadas a população de 10 cidades menos populosas do Brasil. Segundo estimativas, realize pelo IBGE em 2018. Então, mostra aqui no gráfico, mostra
10 cidades menos populosas. Mostra as 10 cidades menos populosas aqui. E na parte de baixo mostra os números. Os números para que venha ser localizado. Então tá. Na letra A. Vamos fazer a letra A para você poder depois fazer o restante. Na letra A. Quantos habitantes havia em União da Serra em 2018? Vamos lá. Procura União da Serra. O primeiro é Miguel Leão, o segundo é União da Serra. Muito bem. Então, o segundo já sabe que é União da Serra. Vai lá no final, você vai verificar o número. Qual é o número que está indicando aí? 1192. Então, quantos habitantes havia em União da Serra em 2018? Havia 1192. Você descobriu observando os nomes e os números na linha dele, ok? Na indicação dele. Aí você vai seguir os restantes, vai observar cada item e vai responder a cada pergunta se baseando nesse gráfico, tá bom? Vamos lá. Página 62. Na tabela a seguir estão registradas as chegadas e as partidas em uma rodoviária durante 4 dias de uma semana. Então, aí tem chegadas e partidas rodoviária, tá? Dia da semana, segunda a quinta, quantidade de pessoas na chegada e na partida. Aí na letra A pede para você, construa um gráfico de colunas na malha quadriculada para representar as informações dessa tabela. Então aí você tem que completar esse registro, essa tabelinha aí, de acordo com o que está lá em cima. Lá em cima tem os dias da semana, que é segunda, terça, quarta e quinta. Quinta-feira. Então, você vai completar de segunda a quinta. Ok. E ao lado, você vai colocar o número de quantidade de pessoas. Ou seja, você vai colocar abaixo o número da semana, os dias da semana, e aqui você vai colocar os números do gráfico, que ele já passou para você lá em cima, tá bom? Aí então você colocou o exemplo na segunda-feira, que é o primeiro. Segunda-feira, vai lá em cima e olha. Chegada é 120, partida 80. Você vai levar até o 80 e vai levar até o 120. 120 é a chegada e 80 foi a partida. Então, na segunda-feira, você vai fazer 2 itens, que é da chegada e da partida. E assim por diante. Aí você vai fazer na terça-feira, cada dia da semana são 2 itens, tá bom? E vai completar B, e vai responder a B, C e D, se baseando nesse gráfico. Tá legal? Bom, só um minutinho.